Capítulo 361 de Black Clover no ar, com o Lucius lançando um Kagebushin no Jutsu pra arrastar a cara do Yuno no lamaçal da humilhação, gente. Inclusive, esse foi um dia de vitória aí pros haters do Yuno, né, que devem ter sentido o ápice da satisfação em ver a cara dele em choque quando o Lucius apareceu atrás dele e não, o Asta não vai voltar para Clover no próximo capítulo, ele não vai lutar agora contra o Lucius. Sinto muito desmotivar vocês nesse momento, tá? Isso porque a Rainha das Bruxas talvez tenha em outros planos que ela não contou e alguma coisa vai dar merda, então bora lá falar tudo sobre o que rolou. O capítulo anterior terminou com o Yuno achando que ia vencer o Lucius e o 361 começou como? Com ele achando que conseguiu, né? Mas só achando mesmo, coitado, porque as coisas não rolaram bem como ele esperava, só que isso todo mundo já sabia que ia ser assim, né? A gente não é inocente, não é o primeiro shonen que a gente acompanha. O Lucius caiu ali, feito um defunto recém-cozido ali no chão, e o Yuno, gente, com aquela olheira funda de quem tá 3 dias sem dormir, perdendo no LoL e finalmente consegue vencer uma partida, sabe? Ele dá aquele suspiro, aquela coisa assim, finalmente acabou. Então, na real, que realmente ele próprio se superestimou no momento em que ele declara ali que ele venceu, porque ele tá com uma mistura de tudo dentro dele. Mistura de dor do Vengeance ter sido capturado e ele não ter conseguido fazer nada lá aquela vez, naquela ocasião, a dor do luto pelo Asta, a responsabilidade de ter que proteger o reino, a decepção, né, do rei Júlio ser um traidor. Então, no mínimo, no momento que ele pode se apegar a uma aparente vitória, ele ignora todo o resto que tá acontecendo ali ao redor dele e simplesmente julga precipitadamente que ele venceu o Lucius. Só que se fosse pra ser tão fácil assim, né, eles não iam estar lá sofrendo um massacre generalizado ao redor dele. E o ataque que derrubou o Lucius e que matou ele fez com que o Yuno enxergasse a situação só pela ótica do orgulho dele, porque obviamente ele estava com o orgulho ferido e ele precisa restaurar isso. E fez com que ele ignorasse tudo o que estava compondo aquele ambiente. Porque ele em nenhum momento sentiu uma aproximação do Lucius, de um outro Lucius atrás. Apesar dele ter tido ali uma reação muito rápida, né, e ter conseguido se defender com o escudo de Notus, ainda assim o fato dele ter matado o Lucius e ver ele caído ali no chão fez ele relaxar, achando que a batalha estava finalizada, e ele acabou ignorando a ameaça potencial que surgiu ali atrás dele. Isso não significa que ele é fraco, tá, gente? Ou que ele não foi eficiente. Significa que, além dele estar chegando ali no limite da mana dele, ele também tá chegando no ápice de exaustão mental. Então isso tudo é muito compreensível. E aí o que é que rolou? Rolou que o Lucius tirou mais uma carta do rabo e aí surgiu com uma caralha de um jutsu do clone das sombras ali, né? E fez que nem o Naruto na Quarta Guerra Ninja, sabe? Uma cacetada de clone, e aí algumas peças começam a se juntar. O Lucius morto é o Lucius, mas o Lucius clone vivo também é o Lucius. E aí um detalhe importante é que todos eles têm o Grimório do Lucius, todos aqueles clones, aquelas réplicas. Ou seja, usando a magia dele com a dos irmãos, ele clonou não só o corpo dele, mas também clonou a alma dele, né? Ele fez clones completos dele mesmo para que ele pudesse usar todas as magias do Grimório através deles, clonando tudo. Até o próprio Grimório, porque senão não ia ter como usar aquelas magias que estão lá. Aparentemente, esse clone que lutou contra o Yuno foi o primeiro que ele tinha usado até então ali. E me pareceu muito que ele fez isso mais por ego, sabe? Para poder brincar ali com a cara dos adversários, para poder humilhar eles mesmo, para passar aquela sensação de que os cavaleiros que estão ali são tão insignificantes que não vale nem a pena ele sair do trono dele, né, para poder fazer alguma coisa. Isso porque ele se superestima demais e realmente ele se sente superior a qualquer ser existente na face da Terra. Ou seja, ele acha que ele é Deus. Tanto que ele diz que vai descer mais uma vez como mago imperador. E, gente, esse lance todo de julgamento final, com essa fala de descer mais uma vez, é muito um paralelo com a segunda vinda de Jesus da religião cristã. E a gente sabe que desde o começo o Tabata tem inserido um monte de referências ao cristianismo
cristianismo na construção do Lúcius em específico. A gente tem outras religiões, tem mitologias, né, em relação a outros personagens, mas o Lúcius pega muito aqui no cristianismo. E esse cristianismo na construção do Lúcius, né, principalmente como representação do anticristo, é muito forte, né, dizendo ali que ele viria e enganaria muitos e que se declararia o Salvador, o próprio Deus. E é isso que a gente está vendo aqui. Uma outra revelação importante é que ele não absorveu a Vânica, o Zênon e o Dante, mas também não ressuscitou eles, aparentemente, né? Por quê? Porque aparentemente os três ainda estão lá dentro das bolas do Lúcius, que estão conectadas lá pelos galhos na árvore no trono dele, que é o verdadeiro Lúcius que está sentado lá agora. Na cena que ele aparece assim, apoiado com a cabeça na mão, só observando tudo, olhando para baixo, né? Apesar dela estar bem focada ali na cara dele, dá pra gente ver um pouco da estrutura daquele trono, assim, atrás dele, nas costas. E nesse quadro em específico também mostra que lá mais pro fundo tem um OVNI com uma árvore imensa, que é onde ele tá com o trono lá, né? Com as bolas todas, só observando tudo como bom psicopata que ele é. E me parece que essa árvore aí não tá só pegando energia dos irmãos, mas também pegando a mana natural, talvez a mana dos cidadãos das regiões próximas. E se for isso mesmo, destruir essa árvore, talvez seja a melhor chance de vitória contra ele, ou a mínima chance que eles terão, né? Porque se você esgota a fonte de energia do ser, uma hora ele morre, né? De exaustão, de sei lá, de tudo, mas ele morre. Quando esses clones todos chegam, obviamente a galera toda perde as esperanças. Você também ia perder. Eu já, na verdade, já teria perdido antes, pra ser bem sincera, tá? O Kaiser, que é capitão, entende a gravidade da situação ali, o tiozão, que eu nem lembro quem é, já sabe que não tem mais o que fazer, né? Mas existe um ser ali que ele é diferenciado e que não se dá por vencido. E esse ser se chama Noelle, porque realmente ela ainda tem muita coisa para mostrar pra gente, mesmo ela estando ali nitidamente exausta, muito ofegante, mas ela se recusa a desistir enquanto ela estiver viva. E eu tô ansiosa esperando esse momento aí de brilhar da Noelle, que o Tabata tá deixando pra depois, puta merda. Mas, beleza. E daí, meus amigos? Daí que chegamos no momento crucial, porque muita gente fez teoria sobre a Rainha das Bruxas, que ela ia ajudar a vencer o Lúcius, que ela já tinha visto o futuro, porque ela pode ver, né? De uma maneira diferente do Lúcius, mas ela pode. E os touros negros realmente foram até lá falar com ela. O homem que tem o poder do tempo lá não pode ver o Asta, né? Não pode ver um futuro que foi criado por causa da existência dele. Mas a Rainha das Bruxas estava de olho nele antes mesmo da chegada. Então, como se isso não fosse problema nenhum. É muito estranho isso. Como que o Lúcius não consegue e ela consegue? E ela não foi a primeira opção deles, porque o Nat tinha falado antes, né, que ele ia usar sombras dele para varrer tudo lá, procurar o Asta. E se eles estão ali agora, significa que ele fez isso e não encontrou nada. Então eles partiram para o plano B. Até porque vamos combinar aqui que se a ajuda da Rainha das Bruxas fosse algo tão certo, tão eficaz, por que eles não teriam ido direto lá? O Nat não ia nem ter pensado na possibilidade de usar as sombras para varrer o reino, né? Por que eles não iriam direto na opção mais fácil? Porque obviamente não era mais fácil. Já rolou uma conversinha ali entre eles, que não foi mostrada aqui pra gente, nem precisa ficar dando mínimos detalhes, porque a gente entende o contexto, já deixa tudo ali nitidamente subentendido. Mas como o Nat não conseguiu encontrar o Asta pelas sombras, a Vanessa sugeriu que eles fossem até lá, porque a bruxona tinha o poder de fazer isso, a capacidade, né? Só que o que ninguém esperava, nem a bruxona, que a Dorothy ia aparecer lá. E por que eu digo que ela não esperava? Porque ela diz que vai ajudar, mas que não tinha como invocar diretamente porque o Asta estava muito longe. É aí que a Dorothy chega com a solução. Isso abre uma questão. O Lúcius não pode ver nenhum futuro relacionado diretamente ao Asta, né? Então, isso tudo é muito estranho, ela poder e o Lúcius não. Por quê? Como é que ela sabia que o Asta estava num reino muito distante? Como que ela sabia que ele estava numa terra estrangeira em específico? O que é essa terra estrangeira aí para eles? Porque Spade e Hurt e Darmon também é uma terra fora de Clover, logo é uma terra estrangeira. Pode ser um outro país, mas se tiver no mesmo continente, eles não são estrangeiros?
Ou será que é uma terra estrangeira porque tá em outra dimensão? Se não tivesse em outra dimensão ali, não ia ter problema nenhum deles invocarem o Asta diretamente, concordam? Então, pensando dessa forma, a gente entende que a bruxona sabia que a Dorothy também ia pra lá, porque nas adivinhações dela ela já tinha visto os touros negros indo pedir ajuda, a Dorothy se oferecendo, e com as peças chaves ali, ela poderia fazer um ritual específico para abrir um portal interdimensional que ela sozinha não ia conseguir fazer, mas que ela queria que acontecesse, né? Só que existe uma grande possibilidade de que as intenções dela não sejam tecnicamente trazer o Asta para salvar o mundo, né? Mas e se ela já tivesse há algum tempo a ambição de trazer alguma outra coisa? Pensaram nisso? Alguma outra coisa de outra dimensão para que ela pudesse ficar forte o suficiente para ela poder satisfazer os desejos dela, de dominar tudo, sei lá. Ela se fingiria de boazinha agora para poder concretizar aí esses planos dela, que com certeza ela não revelou ali pra galera. Ela não é desse jeito, gente. Eu acho que ela não tá sendo sincera com eles e nada me tira da cabeça que essa doida aí tá planejando alguma coisa que vai acabar muito mal. Ela é muito orgulhosa, muito arrogante para simplesmente ajudar de tão boa vontade de todo mundo. E a última vez que ela parecia estar querendo ser legal, que pediram ajuda, ela passou a rasteira em todo mundo. Vocês lembram? Que foi quando o Asta foi lá curar o braço e tal? Então, nada me convence que agora não é diferente. Eles vão fazer ali o portal interdimensional, só que ao invés de invocarem o Asta de volta, ela vai arrancar uma outra coisa lá de dentro. Escreve o que eu tô falando, gente, não vai ser assim. Isso ganha ainda mais força quando a gente para analisar que o quadro final do Asta falando que tá indo é um quadro totalmente no País do Sol, sem portal, sem nada, recebendo a capa dele de alguém que tá lá em Nino, né? A pessoa tá de kimono atrás entregando, então não é o pessoal dos touros negros que tá lá levando e senão a gente teria isso ali. Essa capa aí foi feita por algum cidadão ladino que entregou para ele e agora, né, que acabou ali os 3 dias que faltavam, ele vestiu e falou, vambora! E aí o que é que pode acontecer? Pode acontecer de realmente o portal se abrir ali onde o Asta tá e ela simplesmente puxar só o Lieb, quebrando o contrato dele com o Asta e tomando o Lieb para ela. Pode ser que ela abra um portal no submundo propositalmente para poder pegar um demo lá, né? Como eu falei agora há pouco, ou que ela realmente tivesse com boas intenções, que eu acho difícil, mas alguma outra merda muito grande aconteça e um demônio estivesse ali esperando para poder fugir e invadir a Terra. Um demônio de alto ranking ali. Bom, a magia do final abre ali um portal que com a magia dos sonhos da Dorothy, né, pode criar ali dentro dos reinos dos sonhos tudo que ela imagina, o fio do destino da Vanessa pode mudar circunstâncias desfavoráveis conforme o gatinho toca lá na pessoa, e a magia de sangue da bruxona que pode controlar o que tiver lá com o sangue dela, eles vão poder fazer uma magia específica lá em conjunto para poder trazer o Asta, invocar ele de volta. Mas que provavelmente ele só vai voltar mesmo quando tudo já tiver sido destruído pelo Lucius e pelos aliados, né, do Lucius, com todo mundo já derrotado. Por quê? Aí ele vem com o Ryuya, né, o Asta vem com o Ryuya, que tem a clarividência, e com os 7 Ryuzens para poderem de fato fazer algo nessa batalha. Foi assim que o mangá acabou, com o Asta recebendo o manto dos touros negros, confeccionado ali no País do Sol, e agora a gente fica na expectativa porque o próximo capítulo provavelmente vai vir focando em alguma merda acontecendo em relação a esse portal. Acho que vai desfocar um pouco da batalha do Lucius, né? Então nem precisam ter esperanças aí, gente, de que o Asta já vai chegar em Clover agora e lutar contra o Lucius. De verdade, não são assim as coisas, não são assim nos shonens, tem que ficar difícil. Agora, sobre os Kagebushin no jutsu lá do Lucius, a gente pode fazer 2 pontuações. A primeira é que provavelmente cada réplica dele não tem o mesmo poder que ele tem, né? O que é uma coisa clichê e até esperada, porque geralmente é assim que funciona, porque por mais que ele esteja ali sugando mana de tudo que é canto, ainda assim ele precisa dividir o poder em vários para poder criar as réplicas. E a segunda é que esses clones são mais fortes do que o que a gente viu na batalha contra o Yuno, porque eles ali estão dentro do Neverland, né? Então eles estão enfraquecidos pelo poder do Yuno, e o Yuno está fortalecido. Então a hora que o Neverland acabar, eu não quero nem ver, meus amigos, porque vai ser ali um desastre, não vai sobrar pedra sobre pedra naquele local, muita gente morreu, eu acredito, viu? A melhor chance de vencer nessa situação
ia ser com o Henry, né, junto ali com o Gordon, para poder usar a magia dele, ou a maldição dele, né, para poder sugar a mana ali dos clones, e a Charme ajudando, fazendo comidinhas ali para poder dar energia e mana ilimitada para eles. Aí sim, o combo Asta, Ryuzen, Noelle, Touros Negros e o resto ali consigam invadir o templo voador do Lucius, porque a solução de toda essa situação tá lá e não ali nos clones que estão pairando por ali, e aí de fato eles conseguirem ter uma mínima chance de vitória. Me conta aqui nos comentários o que é que vocês acham, e eu quero saber se vocês estão empolgados pro filme de Black Clover, porque tá chegando, gente, é dia 16 e claramente, obviamente, eu também vou fazer vídeo sobre ele aqui, então esperem nos próximos dias, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Bom fim de semana, tchau!